Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje, segunda-feira, essa semana maravilhosa que Deus nos deu, primeiro dia útil da semana. Espero que esteja correndo tudo bem já com você. Possivelmente já se dirigiu para o seu trabalho, está nas suas atividades diárias, está fazendo já algo, produtivo ou se planejando para fazer, conforme o seu horário, sua agenda. Espero que seja um dia abençoado para você. E como prometi, estamos fazendo cada dia nesta semana uma live aqui a respeito daquela semana de Jesus na Páscoa em Jerusalém, quando então ele vai mostrar, revelar ao mundo inteiro a sua missão, ainda que não tenha sido nem compreendido naqueles dias, naqueles momentos, mas vai ser ali que Jesus vai redimir, vai completar a sua missão terrena após três anos de ministério, aos 33 anos. Então Jesus vai a Jerusalém, chega à sexta-feira e passa o sábado ali, domingo, ontem, primeiro dia da semana. Ele tem a entrada triunfal em Jerusalém, é reconhecido como muitos como filho de Davi, mas ainda numa expectativa que eles tinham de ser um rei messiânico, um salvador terreno de tantas questões que aquelas pessoas estavam passando naquele tempo, e que tinha uma esperança através da sua fé que Deus os resgataria enviando um Salvador, mas eles não tinham ainda a dimensão do que ou quem, os padrões estabelecidos até então do que seria o Messias, no imaginário das pessoas alimentados, imaginário esse alimentado muitas vezes por crenças, tradições criadas, forjadas na mente humana, nos artifícios humanos, para às vezes sustentar a fé, manter uma religiosidade de um povo. Aquilo foi se tornando mais real e verdadeiro na mente das pessoas. Então foi difícil, era difícil até mesmo para aquelas pessoas que já tinham andado com Jesus durante 3 anos, de reconhecê-lo como o Cristo, o Messias, o ungido, o Salvador. E todas as suas ações, embora fossem extraordinárias, suas palavras, suas curas, seus milagres, seu comportamento em relação a todas as coisas convencionadas, inclusive pela sua religião, também não permitiram àqueles discípulos mais próximos ou reconhecerem ou fazerem uma associação entre aquilo que eles criam nas Escrituras e aquela pessoa que estava ali convivendo com eles há 3 anos. Bom, enfim, estamos em Jerusalém. Domingo, ontem, foi a entrada triunfal de Jesus. Houve esse grande clamor de muitas pessoas, principalmente aqueles que já o seguiam nessa trajetória de uma pessoa que estava fazendo milagres, vinha fazendo essa última viagem, e aquelas pessoas o acompanhavam, além de peregrinos que estavam em Jerusalém naquela época para a celebração da Páscoa, a data muito importante em que todo praticante da religião judaica, de seguir a Deus através da religião judaica naquele tempo, estava em Jerusalém. Todo assim, todos aqueles que tinham condições de conseguiram chegar, mas era muita gente. Então a cidade às vezes nem comportava em termos de hospedaria, de tudo isso, mas a cidade estava esperando esses peregrinos, e a cidade estava cheia de peregrinos para a Páscoa que se aproximava. Então Jesus foi recebido ali, passa o dia e volta para a aldeia onde ele estava hospedado, a aldeia de Betânia. Na segunda-feira, portanto, um dia como hoje, ele sai com seus discípulos e volta a Jerusalém.
e volta à cidade, e volta e vai ao templo. Ele tinha ido ao templo depois daquela aclamação, e agora ele volta na segunda-feira. E ali nós temos no registro dos evangelhos que, ao chegar, Jesus toma uma atitude, ele fica indignado com todo um comércio, um comércio financeiro que estava acontecendo ali nas portas do templo. Porque este templo, ele era não só um símbolo nacional, mas era um ponto realmente de convivência, de vivência da fé e de muitas outras coisas, da vida política, da vida social, o centro da nação, ainda que não houvesse uma capital, era uma província palestina dominada pelos romanos, mas não, no coração da nação judaica, aquele era o centro da sua fé, o centro de muitas expectativas. E Jesus, apesar de já ter ido a este templo, inclusive tem a narrativa dele menino indo ao templo e conversando e debatendo com os doutores da lei ali, que se concentravam também naquele templo, mas apesar disso, o que se praticava naquele templo, as coisas que eram ensinadas naquele templo pelos saduceus, pelos fariseus, pelos escribas, pelos sacerdotes, não encaixavam Jesus nisso. Pelo contrário, havia uma oposição declarada dessas seitas, desses praticantes em relação à pessoa de Jesus, pelo que ele ensinava, pelo seu comportamento. Bom, enfim, ele chega ao templo e ele tem aquela visão toda da mesa dos cambistas, dos negociantes que vendiam animais para sacrifícios, e ele pega então, faz um tipo de um chicote e quebra tudo e tem uma reação adversa ali e diz, né, segundo as escrituras, mesmo citando as escrituras, vocês não leram, vocês não viram que a casa de meu pai será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês transformaram ela num covil de salteadores. Uma acusação muito forte, muito violenta, né? Mas o fato é que, já comentei aqui nas outras lives, o templo era magnífico, era uma suntuosidade, tinha sido construído pelo rei Herodes. Foi uma jogada política dele, porque ele era um rei colocado sobre a Palestina para governar em nome de Roma, para dizer, os romanos não teriam esse trabalho, digamos assim, esse gasto, colocar o rei Herodes, que era um autoritário, uma pessoa extremamente cruel, mas ele a favor dos judeus, para também ter uma governabilidade ali, que era um barril de pólvora, de revoltas, e os romanos não gostavam disso, nas suas províncias dominadas. Ele constrói aquele templo, que levou 43 anos para ser construído. Era uma coisa magnífica, não se poupou recurso, claro, tirado dos impostos, recurso tirado daquela opressão realmente do Estado, do Império Romano sobre aquele povo e desse rei. Mas enfim, o fato é que ele construiu e ali sediou as práticas da lei mosaica e de muitos outros ensinos que foram surgindo e se consolidando a partir daquele lugar, como eu já disse, das seitas, das principais seitas dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, tinha os herodianos, tinha os sacerdotes, todos ali era um partidarismo ali dentro. Mas o templo, ele recebia pessoas, peregrinos, nas principais festas e durante todo o tempo, mas nessas principais festas, como a festa da Páscoa, recebia peregrinos de várias partes. E para entrar neste templo era necessário se pagar. Todo homem acima de 20 anos tinha que pagar. Havia uma moeda chamada shekel. Essa moeda era usada no templo para as ofertas, para qualquer outra coisa. Fosse fazer uma doação, uma oferta, levar um dízimo em dinheiro, alguma coisa,
era trocado, então, né? Esses cambistas funcionavam para isso. A pessoa chegava com a moeda mesmo que fosse uma moeda, um denário, uma moeda romana, qualquer coisa, mas não serviria, ele teria que trocar por esse shekel. Então havia um câmbio. Então, na verdade, esse templo também até tinha uma função bancária, acabou tendo isso também, um desvio de função, se tornou um centro financeiro, porque esse lucro desses negócios ficavam para o templo, não ia para o Estado, nem ia para outras coisas, não, ficavam ali no templo. Por isso também que havia uma disputa muito grande pelo controle, pelo poder do sumo sacerdote, que era, vamos dizer assim, quem tinha o poder maior na administração deste templo. Inclusive, um autor chamado Paul Johnson, um historiador, ele diz que até mesmo funcionava como uma guarda, uma espécie de tesouro nacional. Alguns ricos guardavam suas posses nesse templo, tal a magnitude que ele tinha, a segurança, essas coisas todas, etc. Mas também tinha essa função, né? E essa função, que já era por si só um desvio da função principal, muda tudo, né? Porque as pessoas passam a ter, a partir dali, concentram também outros interesses que não aqueles específicos de adorar a Deus, de servir a Deus, de buscar a Deus, de, enfim, estar se guardando os mandamentos ali sagrados, as práticas sagradas da religião, da lei. E isso tudo indignou Jesus. E é claro que não só indignou Jesus, mas indignou seus opositores. O texto de Marcos diz que eles ficaram indignados, e Jesus ainda passou o dia ali, ensinou bastante durante esse dia no templo, entrou e ensinou. João registra várias dessas palavras ensinadas naquele dia, ensinadas neste dia no templo. Não foi só esse episódio da segunda-feira, mas eles estavam com ódio de morte, já estavam com ódio por inveja. Já haviam arquitetado, pensado, esse cara tem que morrer, está ficando muito famoso, daqui a pouco vão dizer que ele é maior que nós todos juntos, do que tudo aquilo que a gente faz aqui. E isso foi o motivo deles pensarem já e planejarem a morte dele. Agora, com essas atitudes que colocavam em xeque as práticas que eles estavam fazendo, distorcidas no templo, diante dessa multidão toda que seguia Jesus, que via já em Jesus uma grande autoridade na maneira como ele era, na maneira como ele falava, como ele se comportava, no seu histórico, nas coisas grandiosas de Deus que ele realizava entre o povo, diferentemente deles, que tiravam do povo, oprimiam o povo, mantinham o povo preso, cativo, debaixo de uma tradição religiosa que eles criaram. O povo estava amando Jesus nesse momento, estava em alta popularidade. Então isso fez, o texto de Marcos diz, que eles ali pensaram mais ali, né, aquela coisa decisiva de esse cara tem que morrer. Só que não puderam pegar ele ali naquela hora, porque estava o povo todo a favor de Jesus, encantado, olhando, vendo, maravilhado, todas aquelas palavras e curas que ele continuou fazendo, mesmo nesse momento. Então esta foi a segunda-feira de Jesus, nessa semana que antecede da semana da Páscoa, chamada Semana Santa. Cada dia da semana eu vou estar falando sobre alguma coisa assim. Então amanhã, na terça-feira, o que aconteceu naquela terça-feira, na quarta, aí o ápice, na Páscoa mesmo, onde Jesus institui a sua ceia e a sua crucificação na sexta, a sua morte, o sábado, aquele silêncio, e no domingo a ressurreição. Estaremos aqui todos os dias. E espero que pensar em Jesus, pensar nas atitudes de Jesus, diante de injustiças, diante de desvios, diante de coisas incorretas que são feitas em nome dele. Hoje não se fala em nome da lei, né? Mas muita coisa é praticada em nome dele, com o nome dele, às vezes não só na frente, mas embutido ali, isso aqui é em nome dele, em nome de Cristo. E como muitas pessoas, infelizmente,
às vezes até seguem Cristo, como aquelas multidões seguem a Jesus, mas não compreendem o mínimo da sua própria fé, não procuram saber, não estudam, não buscam ensinamentos, procuram ser guiados muitas vezes por essas seitas modernas, digamos assim, que ensinam segundo as suas criações, as suas maquinações, levando multidões aos seus ensinos, em nome de Jesus. Então, que possamos refletir diante de certos cenários, diante de certas coisas, numa segunda-feira como essa, no nosso país, no nosso mundo. Qual seria a atitude de Jesus? Eu não estou dizendo aqui que ele sairia quebrando, porque ele já fez, ele já mostrou nessa segunda-feira. É isso aqui, a posição de Deus, a posição divina, a posição do Cristo. Não é a favor dessas coisas. A casa dele será chamada casa de oração para todos os povos, para dar oportunidade a todos de se achegarem a ele, orarem, clamarem, o buscarem, serem acolhidos por ele, recebidos por ele, receberem como seu Salvador, como seu Senhor. Essa oportunidade muitas vezes é negada diante dessas dificuldades que são criadas para beneficiar alguns em nome do próprio Jesus. Então, já sabemos através dessa segunda-feira que Jesus não concorda com isso, jamais concordou e continua sendo assim, porque o que ele estabeleceu ficou como princípio, como regra de fé. E é isso aí. Então, que Deus abençoe você. Mais uma vez, uma semana abençoada a todos. Muito obrigado.